mundo tem sido visto e encarado nos mais diferentes prismas, muitas óticas, muitos jeitos particulares de se ver o mundo. Alguns veem como uma aldeia global, hoje está aí, só se fala em globalização. Desculpe a ignorância, mas não sei se isso é bom ou se isso é ruim, viu? Normalmente essas coisas só deixam o forte mais forte e o fraco mais fraco. E aí o negócio não funciona muito. Mas esse é outro assunto. Outros têm enxergado o mundo de forma pessimista, achando que esse negócio não vai acabar. Outros já veem as coisas de forma mais otimista. Alguns veem o mundo como uma grande dificuldade, outros já veem o mundo como uma grande oportunidade. É tudo uma questão de ótica. Agora, Deus já viu o mundo como se fôssemos um rebanho de ovelhas, completamente desgarrados, desorientados porque não tinham pastor. E então amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho como grande pastor para reunir essas ovelhas e ensinar um caminho melhor. Até, como diz uma parábola, resgatando, deixando 99 no aprisco e indo buscar a centésima que estava lá quase caindo no abismo. Isso tudo demonstrando o seu grande amor para com aqueles que ele criou a sua imagem e semelhança espiritual. É bom sempre que se saliente este fato. E é uma parábola bíblica também muito interessante, que é a chamada parábola do bom samaritano, que eu posso entender que é uma forma de Deus ver o mundo também. Pois num caminho estava um homem que tinha sido assaltado e bateram nele, roubaram suas coisas. O que se vê que o que acontece no Rio, São Paulo e até mesmo aqui na nossa tão decantada Ilha da Fantasia, ou melhor dizendo Curitiba, já acontecia esse tipo de coisa, né? E aquele homem caído no chão, sangrando, meio desmaiado, aquela coisa toda, as pessoas iam passando e ninguém dava bola. E Jesus conta na sua parábola que então passou um sacerdote. Esse sacerdote você entenda como você quiser. Ele podia ser um padre, um pastor, um rabino, era um sacerdote, que é uma figura, neste caso aí, das religiões vazias, que só pensam em si, em enriquecer, enquanto o povo que se rale, né? Porque o sacerdote, quando viu o sujeito caído no chão e tudo mais, para aplacar a sua consciência, deve ter dito para ele mesmo, né? Vai ver que é um bêbado, é um qualquer que está aí no chão, qualquer coisa parecida. E mesmo vendo o sujeito sangrando, desmaiado, assaltado, como diz a palavra, passou ao largo, né? Ou seja, fez vistas grossas e deixou a vida correr. Bem típico das religiões modernas, vamos assim dizer. Jesus conta que em seguida passou um levita. Levita, entre outras coisas, é uma pessoa que está ligada a um ministério sobrenaturalmente maravilhoso, que é o ministério do louvor, da adoração, da música, né? E ele representa o mundo de um modo geral. E, para variar, e desculpe a franqueza, mas já aconteceu comigo e certamente já aconteceu com você muitas vezes. E a gente também usa a desculpa do medo ou de qualquer outra coisa parecida assim, e a gente vê a pessoa naquela necessidade extrema, se bem que o que tem de artista nas ruas aí também se fazendo de mendigo, de carente, de doente. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu trabalhava numa loja aqui na rua Monsenhor Celso, que não existe mais. Eu ficava observando um sujeito que ficava fazendo um escândalo. A Monsenhor Celso naquele tempo passava automóvel e ela era estreitinha a rua, e então as calçadas também eram estreitas, né? Então o sujeito se esticava sentado ali, botava uma perna no meio da calçada, que não deixava ninguém passar, porque tinha que desviar, e era obrigado a olhar para a perna dele. E quem olhava para a perna dele, aquele sujeito ganhou muito dinheiro, eu me lembro disso, né? Só que quando acabava o dia, ele levantava numa boa, baixava a calça e ia embora. Por quê? Porque o que ele tinha ali envolto em gases e tudo, aparecendo só uma parte, era um bife, né, com mercúrio cromo em cima para parecer que estava pior ainda a ferida, e o bando de trouxa entregava o dinheiro para ele. Então essas coisas realmente até fazem com que a gente desacredite da necessidade alheia, se bem que isso também é uma boa desculpa, convenhamos, né?
E é uma figura do mundo, afinal de contas. Mas então Jesus usa uma terceira figura, que é a figura do samaritano. E pelas circunstâncias que ele conta a parábola, o assaltado, o caído, o sangrando lá, era um judeu. E judeu e samaritano, nem pensar em se falar, em se ajudar. Se pudesse passar por cima, passava mesmo. Mas, no entanto, um samaritano, um estrangeiro, um estranho àquele homem, para, de alguma maneira, bota ele nas costas, não sei como é que foi a coisa, afinal de contas. O fato é que o sujeito parou, ele viu a situação do sujeito, ele sentiu a situação do sujeito e imediatamente ele agiu, levando aquele sujeito para uma pensão. E lá disse, olha, cuide desse homem para mim, né? Bote remédio nas feridas dele e tudo mais, bota ele para dormir, de manhã dá o café, ou depois do almoço, depois a janta, quando eu voltar aqui, eu pago todas as despesas. Ou seja, o samaritano não viu um judeu, e sim alguém que necessitava de socorro. E esta é a figura do amor de Deus para comigo e para com você. E o que eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã, e por todo o ibope que eu, particular, tenho feito por aí, eu sei que milhares de pessoas, não apenas em Curitiba, mas nas outras 38, 39 cidades que nos ouvem e nos assistem nessas manhãs aqui na Band, eu tenho encontrado muitos, e muitos têm vindo aqui na Catedral, famílias inteiras, pessoas têm telefonado, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes no corpo, na alma, no espírito, traumatizadas, complexadas, se sentindo abandonadas, se sentindo inúteis, se sentindo humilhadas nesses dias tão difíceis que está se vivendo, de tantas carências e de tantas indiferenças, não é? Eu quero que você saiba, e eu não estou aqui para falar de religião, eu não tenho medo de dizer uma coisa, eu tenho raiva de religião. Essa droga está incendiando o mundo e nunca ajudou ninguém. Só toma, só enrola e de objetivo não tem nada. Mas eu tenho investido meu tempo aqui na Band para falar de um amor maior. Do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo continua passando como o samaritano. E está passando hoje pela sua casa. Está passando aí por esse quarto de hospital nesta manhã, está passando aí no asilo nesse instante, está passando aí no seu local de trabalho e está passando justamente para te socorrer, para te responder, para mostrar o seu amor por você, para fazer realmente alguma coisa por você. Eu costumo dizer aqui na Catedral, estamos aqui no meu gabinete, no escritório nessa manhã, eu costumo dizer àqueles que aqui chegam para nos ouvir, receber uma bênção, uma oração, né? Que se você vier nessa igreja aqui para ouvir uma palavra, receber uma oração e ficar só por isso mesmo, não volta mais aqui, que isso é outra enganação. Por que eu falo isso? Porque eu tenho confiança naquilo que eu prego e naquele em quem eu creio. Que uma vez orando no nome de Jesus Cristo, atendendo, abençoando as pessoas, falando da sua palavra, as coisas vão acontecer naturalmente. Por isso, não apenas o meu desejo, mas o meu convite de você estar aqui com a sua família, reúna a sua família, aproxime-se de Jesus, leia a sua Bíblia, faça uma oração a Deus e venha estar conosco aqui. Nós queremos te ajudar, nós queremos te abençoar. Por hoje é só, um grande abraço, pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo.